Olá pessoal, eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Identidade. Hoje a gente recebe o professor Giovanni Vella. Tudo bom, professor? Tudo bem, obrigado. Um prazer receber o senhor aqui. É um prazer também comigo. Primeiro eu queria que você começasse contando um pouquinho como começou a sua trajetória profissional. A minha trajetória profissional como professor, de forma estável, começou mesmo aqui no Brasil. É mesmo com a Fapcom. A Fapcom foi a primeira faculdade que eu procurei, a primeira que me aceitou. Estou lecionando há 4 anos, 2013. Mas é interessante porque eu sou italiano, não sou brasileiro, estou no Brasil há 9 anos, mas eu eu graduei em filosofia, que é uma das disciplinas que estou lecionando aqui na Fapcom, junto com antropologia teológica, mas eu graduei em filosofia na Itália, em Roma, em 1988, então faz tempo, um tempão mesmo. Mas não trabalhei como professor, não comecei a fazer isso logo ter graduado, mas comecei a trabalhar como jornalista. Então, eu trabalhei como jornalista 2 anos depois da graduação, a partir de 1990 até 2008. Então, quase 18, 16 anos de atividade profissional como jornalista. Trabalhei na agência de notícias, ANSA, a primeira agência de notícias da Itália. Trabalhei em jornais, em semanais, na rádio e no site da televisão pública italiana. No ano 2000, todas as televisões começaram a trabalhar com a internet, estava explodindo, né? O fenômeno da internet. Então, a RAI, que é a empresa pública, a televisão pública italiana, começou a procurar jornalistas que podiam trabalhar com as novas tecnologias. Eu me candidatei, passei na entrevista e trabalhei na televisão pública. Mas aprendi uma profissão, aprendi a escrever de forma jornalística, a me ocupar de questões de atualidade, trabalhei sobre questão de saúde, escola, educação, religião também, mas não era exatamente a minha vocação, não era. Eu trabalhava bem, direitinho, mas não era a minha verdadeira paixão. Eu comecei a perceber isso e comecei a entrar em crise com a minha profissão, o que acontece na vida de muitas pessoas. Certo momento da vida, tomar atitude, pensar um pouco mais, ser mesmo isso. Mas eu depois, 12, 13, 14 anos, comecei a refletir e peguei um progressivo distanciamento. Eu tinha interesses religiosos muito vivos na minha vida, então peguei o primeiro distanciamento de 6 meses, depois mais 6 meses, e comecei a viver uma comunidade religiosa, em um lugar bem escondido da Itália, um mosteiro. Começando um pouco, entrando em amizade, conhecendo um pouco mais a vida monástica, a vida dos monges mesmo, beneditinos camaldulenses. Isso foi suficiente para, gradativamente, tomar o distanciamento da profissão. O que aconteceu em 2006, acabei mesmo pedindo demissões. Eu me distanciei definitivamente e parei de ser jornalista. Acabei não sendo mais jornalista, entrei na vida religiosa, fiquei 2 anos bem escondidinho entre as montanhas do centro da Itália. Lá me ofereceram a possibilidade de começar a formação como religioso de forma gradativa aqui no Brasil. Eu conhecia muito pouco, na verdade, do Brasil, mas todos os europeus, na maioria, conhecem muito pouco do Brasil. Acham que tem muita gente pobre, mas sempre sorrindo, porque são pobres, mas são alegres. Esse é o estereótipo do brasileiro na Itália. Sol, nada de frio, samba, inclusive chamada com feminino la samba e não o samba. Tá? E belas mulheres, é isso. O estereótipo brasileiro é isso. Então eu conhecia muito pouco. Mas comecei a estudar teologia e pedi de voltar aos estudos filosóficos. Então eu comecei a estudar aqui em São Paulo, depois de 9 meses de treino do português, né, na comunidade onde eu morava, em Mogi das Cruzes. Eu comecei um mestrado em filosofia antiga, na Universidade de São Bento, e um estudo de teologia. Depois acabei
terminando a minha vida religiosa, o Brasil de alguma forma me acolheu, conhecia o coordenador do curso de filosofia aqui na FAPCOM, ele me convidou a dar um mês de aula, substituindo ele, um período no qual ele não estava em condições de trabalhar. Nos casamos. Eu fui muito feliz e comecei mesmo a trabalhar como professor. Olha só como é a vida, eu comecei a trabalhar como jornalista e acabei trabalhando como professor de filosofia numa faculdade de comunicação, onde tem um curso de jornalismo, um curso de relações públicas, propaganda, publicidade, fotografia, tudo mais. Então esse foi um casamento feliz, porque me permitiu de voltar às origens, à filosofia, mas dentro de um contexto de atualidade, de debate público, debate atual. Não é pouco está na minha cara, na minha atitude, pensar a filosofia não tanto como uma disciplina erudita, Carol, como um lugar onde você estuda o que falavam os antigos, mas tentar uma atitude diferente, de pensar o mundo atual, nos ajudando, usando a cabeça de Aristóteles, de Platão, dos filósofos antigos, no caso, ou quando acontece que dou aula de introdução à filosofia, pensadores modernos, mas usar os pensadores para pensar a atualidade, dentro de um contexto aberto, pluriprofissional. Esse é um pouco o tesouro da FAPCOM. Essa é uma faculdade que tem um potencial, está demonstrando de ter mesmo uma capacidade de formar um profissional com uma visão bem ampla. Eu imagino que não todos os estudantes de jornalismo, de publicidade, podem gostar de fazer uma introdução à filosofia, mas acho que depois de ter feito isso, eles percebem que oferece uma visão mais ampla, né? A capacidade de, por exemplo, se colocar no mercado com uma visão do mundo. Uma visão do mundo que permite de raciocinar um pouco mais, de não aceitar sem refletir as propostas do mercado, as propostas de que tem mais poder, ou mais dinheiro. Um pouco isso. Então, meu trajeto de professor é isso. Agora estou dando aula de filosofia e de antropologia teológica. Inclusive, eu, quando graduei em filosofia, graduei com uma tese em antropologia. Então, casa muito bem. Na verdade, sim. Exatamente. E a escolha primeira, assim, por filosofia, quando você foi lá escolheu fazer filosofia, tinha também esse objetivo de ter um pensamento diferente? O porquê você escolheu o curso de filosofia lá atrás, quando você estava na Itália? Olha, Carol, na verdade eu era, banal dizer, muito jovem, não tinha nenhuma ideia de o que fazer com a filosofia, mas eu gostei muito das aulas de filosofia. Me ajudava a pensar. Eu sou super apaixonado com o pensador Hegel, sobretudo pela forma de como ele falava do divino, de Deus, do Espírito absoluto. Pensador que depois acabei esquecendo completamente, não uso, não é um pensador que eu acabei conhecendo mais no meu percurso profissional sucessivo, mas naquela época, quando eu estava com 17, 18 anos, era mesmo um interesse, diria, existencial, religioso mesmo, uma dimensão de profundidade da vida. O que é que a beleza das escolas e de ser professor. Naquela época era o estudante, mas ter conhecido professores que conseguiram me apresentar uma disciplina de uma forma atenta, articulada, profunda, me ajudou a entrar em contato com a dimensão da existência, que vale a pena ser pensada. Mas eu, quando escolhi filosofia, não tinha nenhuma ideia se teria gostado de dar aula, o que fazer. Acabei sendo jornalista, que alguns dizem que é a profissão mais superficial e profissional ao mesmo tempo, porque você deve saber escrever de tudo sem saber profundamente tudo. É uma arte, não é você entender bem, não é uma superficialidade superficial, não, é uma superficialidade profissional, saber falar de tudo sem dever conhecer tudo. Essa é uma das coisas que me colocava em crise. Eu desejava saber mais. Mas para saber mais no mundo do jornalismo, você deve ter mesmo paixão de estar dentro das notícias, ser até um pouco mais agressivo.
eu tenho uma atitude mais reflexiva. Na verdade, meu contexto descobri depois, é mesmo a sala de aula. Mas isso levei um tempo para entender isso. Mas quando eu comecei a pensar na filosofia, eu não tinha nenhuma ideia. E essa mudança do jornalismo, que você ficou um tempo lá na TV, para escolher ser monge, foi essa inquietação de querer, que aquilo não estava certo para você, que aquilo não era quem você era? Olha, sim, foi isso. Digamos assim, a vida religiosa, em particular monástica, é uma escola de vida. Em particular, São Bento fala mesmo, o mosteiro é a escola do Senhor, é a escola da vida religiosa, que é propriamente uma vida humana, onde você entra em uma forma de vida que te ajuda a descobrir a própria humanidade. Precisa de uma postura, precisa de um tempo, precisa que você se distancie de alguns modelos que você acabava interpretando na vida social, na vida afetiva, que talvez você endossa, mas não são verdadeiros. Então, um período de distanciamento do qual eu evidentemente estava precisando. Precisava mesmo um contexto novo que me ajudasse a repensar a minha vida fora do jornalismo, entendeu? Isso é muito antropológico, no sentido que você deve viver, procurar estar em contextos que te ajudam. O jornalismo me ajudou a pensar a importância de estar no mundo, de saber as notícias, conhecer como funciona o mundo mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, pois, era necessário fazer uma experiência em um contexto que me permitisse viver bem. Agora, tudo isso, qual é a minha verdadeira possibilidade de dar o meu valor agregado? E, graças a Deus, descobri a possibilidade de ser professor. O que eu estou com 54 anos, uma idade da vida importante, mas se eu quisesse fazer isso hoje na Itália, isso é, ensinar do nada hoje na Itália, eu não conseguiria. Eu teria uma idade avançada demais, teria os professores que já são concursados. Nesse sentido, o Brasil me acolheu, São Paulo, a Fapcom, me permitiu viver uma experiência única. É isso mesmo. Essa escolha de vir para o Brasil foi uma mudança drástica? Como foi ou foi natural? Você se adaptou muito fácil aqui no Brasil. Qual que foi o maior choque para você? É que o Brasil é um continente. Nós falamos Brasil, meus amigos me perguntavam, e aí, como vai no Brasil? Olha, é que não é a mesma coisa como vai na Itália, porque a Itália é um país importante, evidentemente, mas tão pequeno em comparação ao Brasil. O Brasil é um continente, é mais que um país. Então, se você me pergunta como eu me adaptei, eu te posso dizer que me adaptei em São Paulo. E São Paulo tem uma tradição italiana muito forte, uma tradição de hospedar, acolher cultura diferente, bem enraizada, apesar de ser um contexto bem violento, em vários contextos, em várias situações. Com certeza eu não moro na periferia, não moro em lugares difíceis dessa cidade, onde a vida está complicada para muitas pessoas, imagino também para as famílias de muitos dos meus estudantes, imagino que seja isso. Eu não moro em um contexto tão difícil assim, mas São Paulo tem essa capacidade de acolher, né? É estranho, porque por algumas razões é uma cidade bem fria, bem dura, urbana, cinza, poluída, tem muitos moradores de ruas que não falariam o que eu estou falando, né? Poderia dizer que a cidade não é acolhedora, mas ao mesmo tempo não tem o calor do norte do país e do nordeste, onde o povo é um tanto mais simples, mais acolhedor, mas ao mesmo tempo oferece muitas possibilidades. Em São Paulo eu conheço a história de muitos meus amigos que com famílias bem pobres que acabaram conseguindo chegar a um nível de vida aberto, bom, enraizado, estável, apesar da crise que o país está vivendo, antes mais econômica, agora mais política, mas é um lugar de oportunidade, São Paulo é. E para a minha experiência, eu fui nascido, criado, trabalhei em Roma, que é a capital do país, então para mim viver numa cidade
Uma metrópole não foi difícil, embora São Paulo é muito maior do que Roma, né? Mas não foi difícil, me adaptei muito bem. Nesse sentido, eu acho, para quem vem da Europa, o Brasil é um lugar que oferece um olhar diferente, porque é mais jovem, tem uma perspectiva de futuro, então tem muito mais vida oferecida, até tirada, digo, porque nas estradas, nas ruas, você se arrisca às vezes de perder a vida por questões de segundos, né? Uma bala, um tiroteio que passa, um assalto que acaba terminando em tragédias, isso é um fato que você lê nos jornais, né? Mas é um pouco isso o Brasil, é um desafio. Tem muita mais facilidade em encontrar, conhecer pessoas, em fazer amizade, talvez superficiais, não sempre bem profundas, porque isso na Europa talvez é um pouco diferente, você faz menos, mas mais profundos. No Brasil você faz mais, mas menos profundos, a amizade, mas ao mesmo tempo é mais aberto. O que eu adoro, por exemplo, o estilo informal. Eu sofria o estilo formal italiano, europeu, eu era jornalista, devia ir no trabalho sempre com terno, gravata. Trabalhei no parlamento 2 anos, então foi pesado para mim. Aqui eu gosto mais, é mais informal, o negócio é isso, um estilo brasileiro no qual eu me encontro mais facilmente. E se encontrou também na Fapcom? Na Fapcom se encontra, sim, eu fui ajudado, evidentemente, devo dizer, primeiro pelo pessoal da secretaria. Claramente o professor, eu era novo, ele era novo estrangeiro, com o meu sotaque bem carregado, dificuldade a começar a dar aula em idioma diferente, conhecer as regras. Eu nem vinha da realidade acadêmica da Itália, então era mesmo uma realidade nova. Mas eu fui muito bem acolhido, devo dizer, a verdade é isso, entre os colegas, o pessoal da secretaria, então posso só agradecer, na verdade, eu trabalhei muito, estou recolhendo os frutos. Na Fapcom, essa possibilidade inclusive, comecei dando filosofia, mas depois dando antropologia teológica, introdução à filosofia, às vezes ética, isso me permitiu também entrar nos outros cursos e poder oferecer esse olhar antropológico, né, nos outros cursos, que é um pouco, eu acho, o valor agregado da Fapcom. Não somente oferecer um contexto onde vivem estudantes de cursos diferentes, que já é importante, Claramente não é uma universidade, é uma faculdade dentro da área da comunicação, mas isso é importante. Mas também oferecer um olhar antropológico. Tem um homem que deve ser pensado, construído, imaginado, profissionalizado e ao mesmo tempo não ser reduzido a um agente profissional, mas um ser humano, um homem profissional, que é um homem que está atrás do publicitário, atrás do jornalista, do mesmo professor em sala de aula, de um fotógrafo, com uma visão de mundo, uma postura aberta à experiência humana e não só profissional. Isso acho que seja um pouco o ponto diferencial mesmo da Fapcom, né? E como que você enxerga a profissão de filósofo hoje no Brasil, que é um contexto totalmente diferente, como você disse, lá na Itália? Você dá aula para os jovens aqui na Fapcom, que estão saindo aí para o mercado de trabalho. Como que você vê a profissão de filósofo, claro, dando aula, hoje no Brasil? Olha, Carol, primeiro vou te dizer uma coisa. Acabei conhecendo aqui no Brasil mais filósofos italianos de quanto eu os conhecia quando eu estava na Itália, porque estava na Itália, não trabalhava como professor, então conhecia mais jornalistas que filósofos. Aqui, trabalhando como filósofos, alguns filósofos italianos que chegam, eu tive a hora de traduzir o professor Givone e outros professores também, que são professores importantes da Itália, e a maioria se impressiona muito com a realidade brasileira. Por quê? Porque vê muitos jovens
vê um interesse, uma paixão aberta pelo conhecimento. E a filosofia, então, se apresenta não tanto como uma questão de erudição, de cultura. O modelo do filósofo italiano, pelo menos como eu me formei, é mesmo um cara de biblioteca, trabalha com livros, trabalha com óculos bem pesados. É uma questão de erudição, de conhecimento. Evidentemente teve uma época no qual era um intelectual engajado nas questões políticas, tudo bem, mas geralmente a filosofia era um lugar de conhecimento, tá? Aqui no Brasil, a filosofia pode ser um lugar para ajudar as pessoas a pensar o cotidiano, porque me parece a experiência é mais aberta, porque a forma de os saberes não são tão consolidados profissionalmente, mas começam a ser bem emparentados. Inclusive, o Brasil é um país que trabalha muito mais, tem uma forma de ser um povo que trabalha na comunicação. Então, é difícil que você tenha disciplinas bem encaixadas, ao menos que não sejam disciplinas bem técnicas, ser médico, ser engenheiro, ser arquiteto. Mas me parece que, sendo a questão educativa muito mais exigente, muito mais necessária, porque tem mais jovens, a filosofia é um lugar que te ajuda a pensar qualquer tipo de assunto em qualquer disciplina. Entende? Elaborar conceito, ter uma postura ordenada na capacidade de apresentar pensamentos, reflexões. Então, a filosofia nem nasceu como um saber específico. A filosofia nasce nas praças gregas, né? Pelo menos na parte que nós conhecemos na cultura ocidental. Não nasce como um saber específico, nasce como um saber falar, pensar, refletir sobre as questões políticas da cidade. Entendendo por política não um negócio parlamentar, não só o mundo parlamentar, mas o mundo das exigências civis pensadas através da reflexão sobre os valores, o que é bem, o que é justiça, o que é bem público, como relacionar as atitudes individuais, as profissões particulares com um contexto coletivo. A questão da desigualdade moral ou social, pensar isso de forma coletiva. Então, eu acho que um filósofo hoje no Brasil tem essa possibilidade de ser intelectual, mas não intelectual erudito, um intelectual ao serviço do bem comum. Porque a possibilidade, a necessidade de pensar coisas juntas, eu acho mais viva aqui no Brasil. Tem um futuro mais aberto nesse país. É isso que eu percebo. Obrigada, professor, pela sua participação. Obrigado, Carol, a você. Foi uma honra receber você aqui. Eu te agradeço, foi uma hora também para mim. Obrigada. A Identidade fica por aqui e até o próximo programa.